A nossa espécie surgiu devido às mudanças biológicas e ao surgimento da cultura. Que mudanças biológicas são essas que nos diferenciam dos símios, dos chimpanzés? O aumento da caixa craniana, que nos dotou de um volume cerebral muitas vezes maior que o de um macaco. A postura ereta, que possibilita utilizarmos apenas os membros inferiores para nos locomover, que são os pés. E o surgimento do polegar opositor, que possibilita a nossa espécie a capacidade do chamado movimento de pinça. E a partir dessas três características básicas que desenvolvemos inúmeras outras características fascinantes, como a capacidade da fala ou ainda de fabricar instrumentos para a nossa sobrevivência. Mas essas características como inteligência, fala, indústria não teriam surgido em nossos ancestrais se não fosse a presença de um tipo de comportamento que ajudou a modelar o corpo de nossos ancestrais, que é o comportamento baseado na cultura, ou seja, a necessidade de comunicação, de cooperação e divisão de tarefas facilitou o desenvolvimento dessas características biológicas. Características biológicas: forma, funcionamento e estrutura do corpo. É a nossa anatomia, característica biológica é a nossa anatomia. Características herdadas biologicamente, por isso que chama característica biológica, e que não são resultado de nossa escolha pessoal. Características culturais, todo comportamento que não é baseado nos instintos, mas nas regras de comportamento em grupo que nos permite transformar a natureza para a sobrevivência, para o trabalho, e nos permite atribuir significados e sentidos ao mundo por meio dos símbolos. A cor branca, por exemplo, simboliza paz, ou um tipo de vestimenta que simboliza status. Durante muito tempo, essas são características culturais. Durante muito tempo, pensou-se que o ser humano já teria surgido plenamente dotado dessas características em conjunto. Hoje sabemos que nossa cultura foi determinante para modelar nossas características biológicas ao longo do tempo e vice-versa. Nossos ancestrais foram lentamente se transformando em humanos, e essa espécie que somos agora foi aos poucos sofrendo pequenas transformações que ao longo de milhões de anos nos diferenciaram totalmente de qualquer ancestral símio dos chimpanzés. Há muitas questões importantes sobre a teoria da evolução e que parece não ter resposta. A mais comum, vamos lembrar: se o homem evoluiu do macaco, por que o macaco não evoluiu? Continua sendo macaco. É importante que você saiba que a teoria da evolução afirma que o ser humano e o macaco têm um ancestral em comum. Ou seja, os macacos evoluíram sim. Os macacos atuais não são os mesmos macacos de milhões de anos atrás. O que ocorreu foi que um ancestral comum deu origem a diferentes famílias de símios, de macacos, de chimpanzés, e cada uma delas se adaptou de forma diferente, gerando espécie diferente. Vamos ver uma figura que ilustra abaixo?